Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia e você pode participar através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code e já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e envia a sua mensagem. Confira agora os destaques de hoje. Na segunda reunião extraordinária do ano, vereadores aprovam em primeira análise obrigatoriedade de piso tátil em órgãos municipais e praças públicas. Vereadores debatem decreto que regulamenta a distribuição de alimentos às pessoas em situação de rua em pontos fixos pela cidade. Bazar da Casa da Criança Paralítica terá um sebo com mais de 5.000 títulos à venda para estimular a leitura e reverter recursos para a instituição. E o Giro Ambiental de hoje reforça a importância dos rios para a nossa sobrevivência e que, infelizmente, muitos estão poluídos. E a gente começa esta edição com as notícias da Metrópole de Campinas, por isso que a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então seja bem-vinda, Mirna Abreu, e a gente abre com solidariedade. É isso mesmo, a gente vai falar agora de um bazar que está se reinventando. Olha só, o Bazar da Casa da Criança Paralítica, que existe desde 2004 na própria sede da organização não governamental, agora conta com um sebo. São mais de 5.000 títulos à venda para estimular a leitura e reverter recursos para a instituição. A faixa de inauguração foi oficialmente cortada pelos voluntários da Casa da Criança Paralítica e estava entregue o Sebo do Sonho, mais uma iniciativa da instituição que vem agregar o bazar, existente desde 2004. Houve a necessidade da gente imaginar qual seria um valor agregado que pudesse trazer divisas para casa e também fizesse parte de uma proposta sustentável. Foi aí que a gente chegou à proposta de se montar o sebo juntamente com o bazar. Em primeiro lugar, porque ele traz as pessoas que podem fazer também um passeio pelo bazar. E, em segundo lugar, quem vem ao bazar pode apreciar o sebo. O sebo começou a nascer a partir de uma campanha de financiamento coletivo organizado pela sociedade civil no ano passado. O acervo de mais de 5.000 títulos é um prato cheio para amantes de leitura que queiram pagar a partir de apenas R$ 3. Para os retrôs de plantão, também tem discos de vinil, DVDs e até fitas VHS. De grão em grão, tudo isso vai ajudar a pagar os custos totais da instituição, atualmente em mais de R$ 300 mil por mês. Há uma expectativa de que a gente possa, numa escala virtuosa, a gente vir agregar com o tempo até cerca de 30% do valor arrecadado pelo bazar. Então, nós temos que trabalhar agora no sentido de viabilizar essa arrecadação. O Gabriel já fez a parte dele e saiu todo feliz porque achou livros que procurava fazia tempo e por um preço muito menor. A conta do preço na livraria não é tão acessível para mim no salário que eu ganho, mas de sebo, R$15, é um livro assim que ajudou pessoas e vai me ajudar também. Inclusive, um desses livros tem anotações da pessoa anterior que ela leu, que eu achei muito interessante, que ela até corrigiu uma tradução. Eu vim aqui anteriormente, quando eu estava organizando, eu acabei vendo um livro muito legal. Eu abri para ver como é que estava o estado dele e ver aquelas anotações simplesmente foi algo legal. Uma pessoa que gostou do livro assim como eu ia gostar. Já o João virou mais que consumidor do sebo, também é um doador e futuro escritor. Faço para ajudar, a gente faz as nossas comprinhas aqui, acaba doando livros, doando móveis, doando coisas que não convém para a nossa instituição lá.
O que você achou de bom hoje aí de livro? Hoje eu já achei os autores que eu costumo seguir, que eu acabo me inspirando neles para fazer minha escrita. E o preço é bom, né? É preço de sebo e a gente consegue fazer uma compra bacana por um preço legal. A Daniela é atendida pela Casa da Criança Paralítica desde bebê. Junto com a mãe, adorou conhecer o sebo. Eu achei muito interessante, excelente, né? Porque hoje em dia todo mundo tem que ter o hábito da leitura e foi um espaço excelente, né? Que eles tiveram aqui para oferecer isso pra gente, né? E a gente tá amando. Muito bom. Dani, o que você achou desse lugar cheio de livros? Muito legal e muito bonito. Qual que você vai pegar? Vou pegar um que é de histórias. Vai ler tudinho? Menos isso, eu não sei ler. Ela vai ler com você. Uhum. O Sebo do Sonho está localizado no Bazar da Casa da Criança Paralítica, na rua Pedro Domingos Vitali, número 160, Parque Itália. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e aos sábados, das 8 às 13 horas. O telefone de contato é 19 2127 7230. Agora, Mirna Abreu, a gente fala sobre uma iniciativa do Banco Central em relação a um site exclusivo, porque tem muitas pessoas que têm dinheiro para receber e não sabem, né? E essa história já deu um boom, viu? Porque, olha só, gente, que no final de janeiro, o Banco Central disponibilizou uma ferramenta em que o cidadão pode verificar se tem dinheiro em alguma instituição financeira. O serviço foi inaugurado dia 24 do mês passado e suspenso no dia seguinte devido à grande procura. Agora, as consultas poderão ser feitas no novo site a partir do dia 14 de fevereiro. Mas afinal, o que é este dinheiro? A repórter Dalila Pereira é quem traz as informações. Sabe aquela sensação gostosa de achar dinheiro no bolso que você não sabia que estava lá? Agora imagina achar dinheiro na sua conta bancária. Isso é o que vai acontecer com inúmeros brasileiros este ano por conta de uma nova ferramenta do Banco Central. Sérgio Tanuri, que é advogado e especialista do direito do consumidor, explica do que se trata. O Banco Central, ele disponibilizou para todos os brasileiros uma consulta através do próprio site da entidade se os cidadãos têm dinheiro esquecido a receber. Mas afinal, o que é isso? O órgão, né, o Banco Central do Brasil, descobriu em 2021 que tem mais de 8 bilhões de reais esquecidos pelos brasileiros nas contas de bancos. Mas o que seria isso? Esquecido por quê? Porque o cidadão comum, às vezes, qualquer um de nós pode ter fechado uma conta em banco alguns anos atrás e deixado um saldo lá, pode ter recebido um resíduo de um consórcio, por exemplo, pode ter ganho uma capitalização, pode ter tido um depósito, qualquer tipo de crédito que ficou lá esquecido na conta bancária das instituições financeiras. Segundo o banco, cerca de 3,9 bilhões do total retido devem ser devolvidos para 24 milhões de brasileiros, pessoas físicas ou jurídicas. Esse programa foi um tremendo sucesso, foi tão sucesso que no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, 900 mil reais foram sacados por pessoas que tinham lá, descobriram que tinham dinheiro a haver, que estava lá esquecido. Só que foram tantos acessos, imagina em tempos de crise, as pessoas atrás de um dinheirinho, todo mundo consultando, as empresas também, e o que aconteceu? Caiu o site, teve um excesso de procura no sistema de valores a receber, e o Banco Central do Brasil suspendeu por enquanto, até para se adaptar, as consultas ao sistema de valores a receber, e serão retomadas no dia 14 de fevereiro. A partir do dia 14 de fevereiro, você poderá consultar se possui valores a receber. Sérgio falou o passo a passo para conseguir ter acesso aos valores retidos. Primeira coisa, você entra lá
no site oficial, www.bcb.gov.br, e acesse lá, clique, a partir do dia 14 de fevereiro, ressalta-se, né, porque serão retomados aí esse serviço a partir do dia 14 de fevereiro, e aí você vai consultar, tem uma aba lá, chamado Minha Vida Financeira. No Minha Vida Financeira, você vai clicar em valores a receber. Valores a receber. Então, aí você vai selecionar a consulta do relatório de valores e inserir o seu CPF. Você, do seu computador, do seu celular, do seu smartphone, você pode inserir o seu CPF. E aí, depois, você vai, se tiver, você vai ter que fazer aí um cadastro e sacar por meio do portal Registrato. Ainda de acordo com o BC, os cidadãos elegíveis poderão receber os valores via Pix, na conta indicada no Registrato, ou pelo meio de pagamento informado pela própria instituição após a apresentação dos dados no sistema. Esse dinheiro, se injetado na economia, vai gerar consumo, gerar uma renda extra, pode gerar até empregos. E principalmente por se tratar um direito de quem tinha ganho aí um certo valor e tinha esquecido. Parabéns aí à iniciativa do Banco Central do Brasil. E o novo endereço, então, para quem quer consultar, anote aí, hein? Valores a receber, tudo junto, .bcb.gov.br. Eu vou repetir. Valores a receber, .bcb.gov.br. Tá certo, então, o site para você aí de casa consultar para saber se tem este valor para ser recebido ou não. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. A gente repercute ainda a segunda reunião extraordinária, porque os parlamentares discutiram bastante, né, sobre aquele projeto de alimentação para as pessoas em situação de rua em pontos fixos pela cidade. O decreto ele tem gerado muita polêmica. E ontem, logo na abertura da reunião extraordinária, os vereadores falaram desse tema muito polêmico aqui, esse decreto de 31 de janeiro, que regulamenta a distribuição de alimentos às pessoas em situação de rua em diversos pontos fixos da cidade de Campinas. O primeiro a falar foi o vereador Gustavo Peta, do PCdoB, que protocolou um requerimento questionando o prefeito sobre o decreto publicado no Diário Oficial, regulamentando aí essas doações na cidade. A publicação indignou diversas entidades, personalidades e levou, inclusive, à abertura de um inquérito por parte do Ministério Público, que investiga possível desrespeitos aos direitos humanos por parte da prefeitura. O decreto tornou nacionalmente conhecido quando o padre Júlio Lancelotti, conhecido pelo trabalho assistencial que faz em São Paulo, criticou o documento nas redes sociais. Paralelamente a isso, então, Peta já fazia o acompanhamento do documento que está assinado. O decreto está sendo muito criticado por muitos movimentos, organizações, entidades religiosas que atuam na cidade de Campinas no sentido de contribuir, de ajudar as pessoas que estão nessa situação difícil. Nós sabemos que nós estamos numa situação, vamos dizer assim, de situação muito de profunda crise social, crise humanitária, e ao aumento mês a mês das pessoas em situação de rua por conta dessa situação. Então, esse é um momento de estímulo, de valorização das ações sociais voluntárias, e não de inibição dessas ações, e não de entraves burocráticos que podem atrapalhar a ação dessas entidades. O decreto, por exemplo, trata a cidade como se ela fosse igual. Então, por exemplo, ele institui pontos fixos para distribuição. Eu tive conversando, por exemplo, com o padre André, que está hoje lá na Guadalupe, Nossa Senhora do Guadalupe, que faz uma ação em toda a região noroeste. Ele falou, você imagina se um morador em situação de rua do São Bento precisar pegar um ônibus para vir até a igreja no Guadalupe para receber uma doação. O projeto praticamente exclui a possibilidade desse morador de rua ter acesso a uma doação
feita, por exemplo, na região noroeste, que só há alguns pontos hoje de distribuição ou pontos que poderiam ser de distribuição nesse período. O programa, em tese, serviria para cadastrar as entidades que doam alimento à população em situação de rua, principalmente na região central, e determinaria locais específicos para o consumo das refeições. E aqui eu quero repetir a minha pergunta. A quem interessa esse tipo de decreto? Seriam os empresários que olham para o centro da cidade apenas como um local de negócios, ou então os moradores dos bairros ricos que não suportam conviver com a pobreza e com a miséria que estão ali ao seu entorno, talvez aos governantes que querem limpar a cidade, barrando a miséria apenas nas periferias. Não está proibida a entrega de alimentos. Desde 2005, eu faço esse trabalho com algumas entidades, inúmeras entidades me procuraram. Em 2007, a gente intensificou mais essa entrega de alimentos e sempre foi questionado a questão da organização, do lixo que acaba ficando e, principalmente, da falta de dignidade a se oferecer a essas pessoas que estão em situação de rua, estão em vulnerabilidade. Todos nós sabemos que a entrega de alimento é um ato, né, louvável, é importante, tem que continuar. Mas essa política adotada pelo prefeito Dário Saad, coordenada pela Secretaria de Assistência Social, é a melhor política que existe. Em primeiro lugar, ao dar dignidade a essas pessoas. Segundo ponto, pela revitalização do centro da cidade. Essas pessoas são seres humanos. E o que o governo está oferecendo são pontos que oferecem dignidade a essas pessoas para poder fazer uma higienização, para usar um banheiro para suas necessidades fisiológicas, uma mesa, uma cadeira para eles se alimentarem. Então, isso é muito importante. Até porque já ocorreram casos de pessoas físicas ou até mesmo entidade que ofereceram cachorro-quente com salsichas embolorada. Então, muitos dos alimentos não têm procedência. Nós tivemos uma reunião com o prefeito Dário também para falar dessa situação, porque nós recebemos aqui várias reclamações de algumas entidades que fazem esse trabalho de distribuição de alimentação na cidade de Campinas. O prefeito, ele está revendo o decreto, ele vai alterar esse decreto, vocês podem ficar tranquilos na reunião que nós tivemos, e ele disse que a secretária teve essa reunião aí com os vereadores que me antecederam e que falaram dessa mesma preocupação. Então, podem ficar tranquilos que eu acredito que haverá mudanças nesse decreto. E a gente segue repercutindo aqui a segunda reunião extraordinária, porque nós tivemos um outro projeto que foi aprovado, em primeira discussão em relação a piso tátil. Nós tínhamos 20 itens na pauta e a Câmara aprovou em primeira análise, em reunião extraordinária, o projeto de lei complementar que torna obrigatória a fixação de sinalização de piso tátil nas dependências dos órgãos públicos municipais e praças da cidade para possibilitar a acessibilidade de pessoas com deficiência visual. A proposta foi originalmente protocolada pelo ex-vereador Carlão do PT em dezembro de 2020. Como já não havia tempo hábil para a votação e o mandato dele se encerrou no final daquele mesmo mês, a vereadora Guida Calisto, do mesmo partido, acabou encampando o projeto que é assinado por ambos. Ele vem no sentido de se fazer justiça social, principalmente para as pessoas que têm alguma deficiência, As pessoas com deficiência fizeram muita luta aqui no Brasil, o movimento social que discute essa pauta pelo reconhecimento da luta dessas pessoas, principalmente do ponto de vista da garantia da inclusão. A nossa Constituição, por conta da ratificação dessa convenção, ela prevê que deve-se ter uma igualdade material entre todas as pessoas e principalmente que os governos devem garantir condições políticas públicas para se criar e garantir
o acesso às pessoas com deficiência, o acesso ao trabalho, o acesso ao estudo. Vários parlamentares apoiaram a iniciativa da vereadora, que agora deve passar por um segundo turno de votação. Se for aprovada, seguirá para a sanção do prefeito. E o resultado completo da votação você confere no www.campinas.sp.leg.br e a íntegra dessa reunião extraordinária no youtube.com/TV Câmara Campinas. Agora, Mina, a gente segue falando aqui sobre as notícias do Legislativo, porque tem uma proposta aí para novas 3 comissões aqui na casa. Algumas haviam sido protocoladas em dezembro do ano passado, mas como a gente teve o recesso parlamentar, só agora então elas vieram à pauta para então o sorteio e escolha dos membros. Durante a segunda reunião extraordinária, nós temos aí a formação da Frente Parlamentar da Legislação Urbanística da cidade. Além disso, foi realizado o sorteio para a formação da Comissão de Estudos proposta pelos vereadores. Uma delas é de autoria do vereador Otto Alejandro, do PL, que analisa e discute as áreas identificadas como ZAI, Zona de Atividade Econômica, conforme Lei Complementar de 2018. Proposta em dezembro do ano passado, a comissão terá mais 2 integrantes além do propositor. O presidente da Comissão Permanente de Política Urbana tem um lugar no grupo. Um sorteio entre os interessados definiu o 3º membro. Paula Haddad foi sorteada aí pelo Cidadania. Então, o Schneider, vereador Schneider, é o senhor mesmo ou o senhor indica alguém? Vereador Schneider, é o senhor mesmo que vai participar? Eu mesmo. Então, essa comissão é composta pelo vereador Otto Alejandro, Paula Haddad e vereador Schneider. Outra comissão instalada na Câmara é proposta pelo vereador Paulo Búfalo, do PSOL, que vai analisar e propor intervenções, projetos, obras e políticas públicas para o combate de alagamentos, enchentes, inundações em pontos críticos da cidade, em especial na Avenida Princesa do Oeste e na Avenida Orozimbo Maia. Também com 3 membros, além do propositor, o presidente sorteou outros 2 participantes. Bom, Paulo Búfalo já é o PT. Cecílio, quem que vai ser indicado, Cecílio? Você mesmo? Cecílio. Vamos sortear o outro aí agora. Mais um. Cadê o papel? Eu mesmo, presidente. Luiz Rossini. Você não vai indicar ninguém, é você mesmo, né, Rossini? Só tem você no PV, né? Rossini. Olha, como o vereador Arnaldo Salvetti tinha falado comigo que gostaria de participar, eu declino em nome dele. Então o vereador Rossini abre mão e o vereador Arnaldo Salvetti, que era o outro inscrito, vai fazer parte dessa comissão do Paulo Búfalo. Então é vereador Paulo Búfalo, Cecílio Santos e Arnaldo Salvetti, ok? E a 3ª comissão de estudos, que também foi definida nesta última segunda-feira, é a proposta pela vereadora Guida Calisto. Ela pretende avaliar e discutir a importância do funcionalismo público para o município de Campinas. Inicialmente, a proposta era que a comissão tivesse 5 membros, mas foi constituída por 3 parlamentares. Eu solicito à vereadora Guida Calisto que diminua de 5 para 3, vereadora, que aí está formada a comissão. Me manda um ofício, ok? Pode ser? Então tá bom. Ela vai mandar um ofício abaixando de 5 membros para 3 e a comissão já está formada. Guida Calisto, Gustavo Peta e Paulo Búfalo, ok? Mina Abreu, vamos falar agora sobre uma proposta do vereador Jair da Farmácia para a área de transporte, que é uma implantação da faixa azul. É uma indicação do vereador. A gente lembra sempre que as indicações são ferramentas parlamentares utilizadas pelos vereadores de Campinas para demonstrar à prefeitura quais são as necessidades, qual tipo de obra precisa ser realizada. E esta é justamente devido ao aumento do fluxo de motociclistas e motoboys nas ruas durante a pandemia. O vereador Jair da Farmácia solicitou à prefeitura a implantação da chamada
faixa azul preferencial para veículos de 2 rodas. A reportagem é de Dalila Pereira. Pensando em garantir mais agilidade no trânsito para motociclistas e motoboys, o vereador Jair da Farmácia solicitou à Prefeitura de Campinas a sinalização para a segurança dos motociclistas com a implantação da faixa azul em ruas e avenidas de Campinas. Ele explicou do que se trata a faixa azul. Então, essa faixa azul eu criei que é para facilitar a vida dos motoboys e dos motoqueiros, porque esse trânsito muito congestionado e está tendo muito acidente. Então essa faixa eu criei que é para facilitar a vida deles, para ter mais acesso aos trabalhos deles, e porque os carros atrapalham muito, né? Então essa faixa criei para facilitar a vida deles. A faixa azul é uma sinalização de solo que dá preferência aos veículos de 2 rodas e tem como objetivo organizar o espaço compartilhado entre os automóveis e as motocicletas. A proposta foi recentemente implantada pela Prefeitura de São Paulo na Avenida 23 de Maio e foi daí que o parlamentar teve a ideia. Então, essa ideia eu vi em São Paulo. Em São Paulo já tem, inclusive, na rua 23 de Maio, que foi um sucesso lá. E eu estou tentando implantar aqui em Campinas. Inclusive, tem 2 avenidas que eu gostaria de implantar, que é a Alix da Cunha e a Washington Luiz. Durante a pandemia, o número de motoboys realizando entregas nas ruas aumentou, assim como o número de acidentes. O vereador acredita que esta solicitação é fundamental para reduzir esses números e está confiante na resposta positiva da Prefeitura. Então, foi feito esse projeto, ainda vai para a Câmara para ver aprovar-se. E eu estou batalhando para isso acontecer. Mirna Abreu, agora a gente fala sobre um projeto que foi protocolado pelo presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos. É um projeto justamente que deve mudar e movimentar o trabalho da Câmara Municipal no mês de novembro. O vereador Zé Carlos, que é o presidente da Câmara de Campinas, protocolou uma proposta que institui o mês da consciência negra no Legislativo já a partir deste ano. A matéria foi assinada por ele e pelos demais membros da mesa da Câmara. O projeto do vereador Zé Carlos, presidente da Câmara de Campinas, institui o Mês da Consciência Negra no Legislativo. Ele foi assinado em conjunto com os demais membros da mesa da Câmara, o primeiro secretário, o vereador Professor Alberto, e o segundo secretário, o vereador Fernando Mendes. O objetivo, segundo o texto, é conscientizar e sensibilizar a população de Campinas quanto à importância do tema, por meio de ações e atividades a serem desenvolvidas na casa. O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, é feriado aqui em Campinas graças a uma lei municipal que já completa 20 anos desde sua aprovação aqui na casa. O que o vereador Zé Carlos protocolou agora é um projeto de resolução que, como o próprio nome prevê dentro dos trâmites legislativos, implica em algo diferente do que um projeto de lei, por exemplo. Ele assegura que determinado evento se repita todos os anos, mas dentro da Casa de Leis. Infelizmente, o nosso país ainda é um país racista. A gente vê isso no dia a dia, principalmente as pessoas têm esse racismo ainda enraizado no seu coração. Prova disso é o que aconteceu no Rio de Janeiro agora, com aquele angolês, né, que mataram a paulada. Isso tudo é fruto desse racismo que nós temos enraizado. Então esse projeto vem conscientizar toda a população e durante todo o mês de novembro de todos os anos nós vamos fazer com que o pessoal lembre que não podemos ter esse preconceito enraizado no nosso coração. De acordo com o parlamentar, o caso de racismo dentro do plenário durante uma sessão no ano passado levantou discussões sobre a importância de se elaborar mais ações voltadas à consciência negra, à igualdade racial e ao combate ao racismo.
A partir deste ano, segundo o texto, novembro já será um mês dedicado a isso na casa, onde deverão ser realizados debates, discussões, audiências e reuniões. Também serão priorizadas matérias como projetos de lei, requerimentos e moções que tenham essas pautas. Seja a pessoa negra, amarela, branca, parda, todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus. E é importante que o povo brasileiro tenha isso na tua consciência. O sangue que corre na minha veia é vermelho, e na veia de toda a raça humana também é vermelho. Então nós temos que ter consciência dessa irmandade que Deus nos criou, a sua imagem e semelhança. Então esse projeto, ele vem para que a gente refresque toda vez a nossa memória no momento que a gente sinta esse problema de racismo no nosso coração. E Mirna Abreu, para encerrarmos as notícias do Legislativo, amanhã, quarta-feira, tem mais uma reunião extraordinária. Logo às 9 horas da manhã começa a terceira reunião extraordinária. A gente lembra que o primeiro momento tem o comunicado de vereadores. Das 9 às 10, os vereadores conectados, já que a gente está nesse momento de sistema remoto, eles então pedem o tempo de tribuna, que é até 5 minutos, fazem o uso da palavra pela internet e podem falar sobre um tema livre. Depois, a gente começa a discussão e a votação de projetos, moções e requerimentos da pauta. Nós temos 14 na pauta desta quarta-feira. E a gente começa falando sobre uma proposta do vereador Cecílio Santos, que obriga as empresas que prestam serviço de coleta de lixo a divulgar em tempo real, por meio de dados do sistema de rastreamento por GPS, a localização dos veículos que operam na cidade. Também será analisada a proposta do vereador Nelson Osseri, que determina que agressores ou agressoras de violência sexual ou familiar ressarçam o serviço público na quantia de R$11 mil. A medida, segundo ele, vai servir não só como uma função pedagógica, mas também para recompor os custos operacionais do município por conta da violência doméstica. Outra matéria que será votada nesta quarta-feira também é a proposta do vereador Permínio Monteiro, que determina a implementação de mecanismos de proteção nas escolas contra a propagação do coronavírus. E a gente lembra que você acompanha a terceira reunião extraordinária aqui, ao vivo pela TV Câmara Campinas, nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra e ainda nas nossas redes sociais. E a pauta completa com os 14 itens também no site campinas.sp.leg.br. Então amanhã todo mundo ligadinho a partir das 9 horas da manhã e o Câmara Notícias chega depois por volta da 12:30, sempre com muitas informações da metrópole de Campinas e, claro, aqui do Legislativo. Tá certo então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas e do Legislativo. E olha só, na semana passada você conheceu um pouquinho do Museu de História Natural, que fica dentro do Bosque do Jequitibás. E há 30 anos, o Aquário Municipal possui peixes de água doce, água salgada, espécies da fauna dos oceanos Atlântico e Pacífico. E é um espaço de lazer e também de educação. Por isso que a nossa equipe do É o Bicho está no Bosque do Jequitibás e vai nos mostrar tudo. Do mar, das lagoas, para o Bosque dos Jequitibás. O Aquário do Bosque reúne espécies de água doce e salgada. Aqui, o visitante encontra pacu, peixe-palhaço, barbeiro, piranha, peixe-faca, entre outros. São de espécies diferentes, tanto de bacias hidrográficas brasileiras,
também, como os acarás, os neons, peixes de outros rios ao longo de outros países também, e peixes os marinhos, que compreendem também de todos os oceanos. O tamanho e o colorido são o que mais chamam a atenção. O Pedro, de 8 anos, ficou encantado. Tem uns peixes palhaços que parecem o Nemo também. Aí tem um que parece a Dory, do filme, né? Legal. Aham, muito legal. Você já tinha visto esses peixes assim tão de pertinho? Não, nunca. Dá para imaginar que muitos aí vivem lá no fundo do mar? Sim. Aham. Sim, muito legal. Qual que você é o mais preferido? Eu acho que foi o peixe palhaço, porque eu gosto do filme, tipo, do personagem do Nemo, e é legal o filme. Isso mostra que tem que cuidar bem dos peixinhos também? Sim, porque é parte de natureza. A gente procura mesmo, na hora de trazer os peixes aqui para a exposição, buscar aqueles que chamam bastante a atenção do público. Não só pelo tamanho, mas também por formas, diferentes colorações e principalmente a fauna marítima, né, dos oceanos, ela tem um padrão de coloração muito mais chamativo. Então as pessoas acabam gostando muito mais da parte dos peixes marinhos, até porque tem um conhecimento maior, né, por conta de desenhos também, como o Nemo, que a gente tem aqui. Então, a gente traz tudo isso, todo esse material vivo, esses peixes, para realmente trazer uma lembrança afetiva de famílias, de pessoas, com que eles podem se identificar. E também peixes são muito coloridos, muito bonitos, então acaba chamando muita atenção das pessoas e a gente consegue fazer um trabalho informativo através disso muito bom também. O objetivo do aquário é mostrar a riqueza da fauna de peixes e como é a vida destes animais. Tímido, este peixe prefere se esconder, mas quando vê comida, devagar vai atrás da refeição, mas prefere comer longe das câmeras. O que o Felipe espera é que assim ocorra a preservação das espécies também nos rios, mares e lagoas. A gente sempre fala dentro da educação ambiental que as pessoas só vão preservar aquilo que elas conhecem. Então, o aquário, tanto o aquário como a Casa dos Animais Interessantes e o Museu de História Natural, eles estão aqui também para apresentar animais que muitas vezes as pessoas não teriam oportunidade de conhecer. Então, a gente passa não só a informação visual para a pessoa do peixe vivo, como também curiosidades de onde que ela é, e curiosidades também dos oceanos, da importância da água para a preservação da vida, para a preservação não só dos peixes, mas da nossa própria também. Então, esse conhecimento completo traz uma carga de informação para as pessoas e através dessas informações, novas ou não, elas podem ter um contato maior com essa ideia de preservação e ajudar também a gente nesse esforço aí de preservação do meio ambiente. Olha só, o Museu da Cidade está com uma iniciativa muito bacana, são novas obras relacionadas à cultura africana. E essas esculturas foram criadas e doadas pela Andréa Mendes, em conjunto com o artista Samuel Pércio. Por isso que eu vou acionar o nosso repórter André Aranha, que está no museu, ao lado da artista e da gestora do Museu da Cidade, e vai nos contar mais sobre esta iniciativa, sobre este projeto. Então, seja bem-vindo, André. Boa tarde, Gabriel Castro. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia.
Pois é, na verdade são 3 obras, todas relacionadas à cultura africana, todas feitas à madeira, pela artista que está aqui conosco, a Andréia. Tudo bem? Boa tarde. Olá, André, boa tarde. Bom, como que surgiu essa ideia de fazer esse tipo de doação? Então, eu desenvolvo, né, projetos artísticos, mas também projetos expográficos. E no ano de 2016 eu comecei um projeto para expor obras africanas, né, em 2018, que seriam 130 anos da abolição. Então, seria um marco. E Campinas tem um espaço de acervo de arte africana muito grande. E o meu objetivo era dar visibilidade a esse acervo, mas também poder dialogar com obras que tenham uma característica de arte contemporânea. Então, eu fiz essa proposta de construir essas esculturas em madeira. Bom, são 3 obras, então, aquela é uma delas, é isso, Andréia? Isso, aquela é uma delas. Aquela ela chama Oforupuá, é uma obra que ela tem um significado muito importante para o povo Akan. Eu acho que antes até de falar de cada uma das obras, é dizer de onde vêm esses símbolos, né? Por que são esses símbolos? Eles são símbolos de uma cultura africana que chama os povos Akans, e cada um representa um itã ou uma história positivista para a comunidade, né? De práticas positivas. Naquele caso do Oforupuá, é um símbolo que eu coloquei dentro da exposição em 2018, relacionando a acessibilidade motora, porque é um símbolo de dinamismo, um símbolo de ajuda e de auxílio, né? Então, aquela obra tem esse significado. Vamos mostrar essa aqui, Cristiano Ribas, está escrito ali, ó, Made in Africa, pois não? Isto. Essa daqui, ela chama Akoma Intosso. Ela significa corações ligados. Olha só. E o significado dela é a importância da união entre as pessoas, em especial um símbolo que liga a família, né? Então, que é muito comum em África, essa ligação familiar entre as múltiplas ancestralidades, né? Então, a gente entende que família não é só o núcleo primeiro. E essa obra tem esse significado. André, todas feitas, não é, com madeira, né? Isso, todas foram construídas em madeira. O objetivo de deixar essa madeira crua também tem a ver muito com esse tráfico, né? A gente fazer uma ligação um pouco com a história dos 130 anos de abolição da escravidão, mas também fazer relação com aquelas caixas que vão fazendo os transportes de navios, né? Esse foi o objetivo. Estou vendo ali, ocupação, escritas ocultadas, até seu nome ali, Andréia Mendes, concepção artística, né? Gostaria que você falasse sobre isso, por favor. Tá, então essa ocupação escritas ocultadas, ela é um deflagrador, né, de uma pesquisa dentro do acervo, uma imersão dentro do acervo. Tudo aconteceu justamente quando eu recebi a possibilidade de deixar essas obras expostas aqui. E dialogando, né, com a coordenadora do museu, nós entendemos que o acervo tem ainda que apresentar melhor a presença preta na cidade. E aí, esse foi o meu desafio. Eu decidi ativar várias obras aqui no acervo através da ocupação escritas ocultadas. Então, isso que está aqui na sua frente foi a nossa primeira ativação. Eu peguei uma obra do Castro Mendes e diluí ela, fragmentei ela e fiz ligações com essas diversas imagens, né, de espaços arquitetônicos e marcantes na nossa cidade. Bom, tem uma terceira obra ali, à nossa direita, o Cristiano vai fazer aqueles 180 graus para mostrar para a gente. Conta um pouquinho sobre aquela obra também, Andréia. Sim, aquela obra é Inquim Inquim, é uma obra que a gente chama de dinamismo e versatilidade. Ela tem um objetivo de a gente pensar a circularidade da vida, né? Ela, apesar de ser uma obra que tenha esse formato um tanto de labirinto, né?
de continuidade, é justamente isso. O objetivo é que as pessoas possam desenvolver práticas contínuas, né? É de continuidade. Quanto tempo durou para fazer? Quanto tempo demorou para fazer essas 3 obras, André? Olha, de produção, que eu gostaria aqui, inclusive, de colocar, né, essas obras elas foram executadas por mim e por Samuel Pércio, que é um artista também da cidade. E demorou em produção, em média, 6 meses. Entre 5 e 6 meses. Deu muito trabalho? Deu muito trabalho. Foram obras construídas com... Elas são extremamente pesadas, né? Assim, para chegar aqui, a gente teve que trazer com guincho e tudo. Então, demorou justamente por isso, pela exigência também na qualidade do material. Qual o principal objetivo? Provocar também reflexão? Sim, sim. Obviamente que todas elas, principalmente no marco, né, em qual ela foi construída, é provocar diálogo, inclusive, sobre as escritas que existem dos pretos no Brasil, né? Então, sempre narraram que não havia escrita para além da escrita oral. E, na verdade, existe, né? E esses são alguns dos ideogramas que provam isso. A gente já vai bater um papo com a Adriana, né, que é aqui do museu. Essas obras vão ficar aqui, como é que é? Sim, essas obras elas foram doadas por mim, pelo Samuel Pércio, e farão parte agora, estão integrando o acervo do Museu da Cidade, o acervo histórico do Museu da Cidade. E para mim é uma honra, né, poder compor esse acervo, porque não é só sobre eu, é sobre todas as pessoas que virão aqui e se sentirão representados por uma obra de uma pessoa preta da cidade, e não apenas apresentando um lugar doloroso, né? Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, André, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Valeu, Andréia, muito obrigado. Vamos bater um papo aqui com a Adriana, que é do museu, para saber justamente, Adriana, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, André. Como as pessoas fazem para visitar aqui? Olha, o Museu da Cidade ele está situado na Casa de Vidro, que fica dentro do Lago do Café. O Lago do Café fica exatamente na frente do Portão 1 da Lagoa do Taquaral. Nós abrimos de terça a sexta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia, e depois das 14 às 17 horas, aos sábados, das 10 às 14 horas. E as obras podem ser visitadas. Foi uma doação, então elas vai ficar de forma permanente para o acervo do museu e podem ser visitadas de forma permanente também. Gostaria que você falasse sobre a importância para o museu de ter justamente essas 3 obras. Sim, para o museu foi muito importante. Foi um processo colaborativo da artista Andréia Mendes e também da curadora, a historiadora Sônia Fardim, que participou de todo esse processo, que foi uma releitura do acervo do museu, que nós temos principalmente algumas peças que fazem referência ao processo da escravidão em Campinas, mas sempre se referindo, como a Andréia falou, a um lugar triste e doloroso, que são peças que remetem à escravidão e à tortura dos escravizados aqui em Campinas. Mas o importante é falar sobre os conhecimentos que o povo negro trouxe para o Brasil, né? E para Campinas. Campinas foi construída desde seus monumentos, desde a sua arquitetura, nossa cultura campineira, todos os conhecimentos e a cultura construída na cidade pela contribuição de vários povos negros que aqui estiveram e ainda estão. Então, essa incorporação dessas esculturas fazem essa referência, né, aos saberes e às culturas dos povos africanos na nossa cidade. Tá bom, muito obrigado pelas informações. Só confirma para a gente, então, os horários para o pessoal vir visitar aqui. Você já falou, mas só confirma na nossa audiência. De terça a sexta, das 10 ao meio-dia, e depois das 14 às 17. E aos sábados, das 10 às 14. Valeu! Obrigada, André. Obrigada, Cristiano. Tá joia. O Cristiano é o nosso repórter cinematográfico que tá aqui, não perde nada, viu? Eu volto com você, Gabriel Castro.
Tá certo, então, André, muito obrigado por todas as informações diretamente do Museu da Cidade. E nós vamos continuar falando aqui sobre cultura, porque a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo publicou no Diário Oficial o edital do resultado do agendamento para exposições temporárias no MAC, o Museu de Arte Contemporânea de Campinas, José Pancetti, para este primeiro semestre agora de 2022, viu? Foram 3 inscrições e 5 selecionadas. As exposições estão sendo agendadas de março até julho. O próximo edital de agendamento para exposições temporárias no MAC para o segundo semestre deve ser publicado no mês que vem, em março. Terça-feira em que a nebulosidade começou alta aqui na cidade de Campinas, mas no meio da manhã o sol já deu as caras, céu azul de volta. À tarde existe uma possibilidade de chuva, mas sem grande intensidade. Para amanhã, quarta-feira, essa condição permanece, viu? Com o sol aparecendo entre nuvens e uma pequena possibilidade de chuva. Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, amanhã, quarta-feira, 9 de fevereiro, mínima de 17 graus. Aos poucos, essa temperatura vai subindo, podendo chegar aos 25 graus aqui na cidade de Campinas. Desde a escola, toda criança aprende que os rios são essenciais para a sobrevivência dos seres humanos e dos animais e que é preciso preservá-los. Mas talvez a humanidade esteja perdendo tempo de olhar para isso com mais responsabilidade. É o que a gente vai acompanhar a partir de agora no nosso quadro Giro Ambiental. Olá, o Giro Ambiental está no ar e hoje o assunto são os rios. O que são rios? Rios são grandes reservatórios de água distribuídos pelo planeta e são imprescindíveis para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Então vamos entender, rios têm nascente também chamada de cabeceira, que é onde eles nascem, tem foz ou também desembocadura, que é onde terminam, seja no mar, seja em um lago ou em um outro rio. Tem também o curso, que é justamente o caminho que ele percorre desde a nascente até a foz. Tem o leito ou canal, que é onde uma faixa, na verdade é uma faixa de terra abaixo das áreas vizinhas por onde o rio corre. E tem as margens, que são faixas de terra firme situadas em cada um dos lados do leito do rio. Mas hoje a gente não vai estudar hidrografia, não vai falar sobre estrutura dos rios propriamente dizendo. A gente vai falar sobre a ameaça que os rios têm sofrido na natureza e o que nós temos a aprender e a agir a respeito. Quem vai nos ajudar a pensar sobre isso já está aqui com a gente, conectado de forma remota, é o Cláudio da Cunha. Cláudio é biólogo, especialista em imunologia e mestre em ecologia. Já atuou como biólogo no Núcleo ProTietê da Fundação SOS Mata Atlântica. Atualmente atua como professor em 3 instituições e ainda tem seu nome em 3 livros, como autor em Genética e Evolução Humana e Introdução à Neurociência e como coautor em A Bacia do Rio Jundiaí. Quanta coisa, hein, Cláudio? Seja bem-vindo. Obrigada por topar nosso convite para o Giro Ambiental. Eu que agradeço o convite. A graça, né, da profissão de professor é contar as coisas para os outros, né, e passar ideias para frente. Então, sempre é um prazer enorme poder, de alguma forma, estar contribuindo, né, para disseminar conceitos, ideias, né, que podem, de alguma forma, ajudar, né, as pessoas, a comunidade. Muito prazer. E é isso que a gente está precisando aqui, de gente que vem elucidar os temas de uma maneira mais descolada. Você também lida bastante com jovens, né, professor de cursinho. Então vai me ajudar aqui, Cláudia, a entender primeiramente a questão da conservação dos rios. A gente sabe que rios têm uma infinidade de utilizações, tanto humanas quanto animais, são, como eu disse, fundamentais para a sobrevivência.
mas a nossa realidade não é tão bonita como só nas apostilas, como a gente aprende na escola. O que que acontece hoje com os nossos rios? Qual que é a nossa realidade hoje? Bom, a gente pode começar assim, né? Toda a sociedade humana, ela é dependente de rio. Todas as cidades, elas ocorrem sempre na beira de um rio, né? Não importa onde, quando você vai iniciar uma colonização qualquer, você precisa de água doce. Faz parte do processo. Então, os rios, eles fazem parte da história da humanidade, né? Porém, né, lentamente, né, a população humana foi crescendo, e a demanda de água doce, ela aumentou. Então, quando se fala assim, né, a água vai acabar, né, então isso daí é uma frase que está faltando um pedacinho, né? A água doce, disponível e de qualidade, já era, né? Já era. A maior parte da água subterrânea já está poluída. Achar um rio limpo só indo muito longe. Hoje em dia, por exemplo, para achar um rio limpo mesmo, de verdade, sem influência humana no estado de São Paulo, tem que ir para o Vale do Ribeira, lugares de unidades de conservação, parques nacionais, porque grande parte da água já está comprometida, né? Só que a gente vai tocando a vida, né? O que acontece? Acabou a água, então um engenheiro da empresa de águas vai buscar água mais longe, mais longe. Então, a Grande São Paulo, por exemplo, ela não tem a menor condição de se manter em relação à água que ela tem. Então, a região metropolitana de São Paulo, por exemplo, é uma imensa esponja, pegando água de todo o interior, indo buscar água em Sorocaba, indo buscar água para tudo quanto é lado, cada vez mais longe, cada vez mais longe. E a conservação dos rios, né, ela deixa muito a desejar, embora exista, né, uma observação, né, da importância dos rios, né, da despoluição dos rios. O processo de despoluição, ele está em curso, por exemplo, no estado de São Paulo, né, da bacia do Rio Tietê. Eu fiz parte desse movimento, né, foi uma ação civil pública que pediu, né, entrou na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, queremos a despoluição do rio. E aí a galera teve que correr atrás, né? Porque era sempre assim, né? Né, vamos fazer, né? E sempre correndo em cima de obras de engenharia, né? Né, sempre um engenheiro que vai salvar a pátria. E não é exatamente assim que funciona, né? O processo, ele quando se fala, por exemplo, em despoluição de rios, as pessoas acham que existe uma máquina que você coloca no rio e a máquina limpa a água, né? A maior parte da poluição hoje é poluição doméstica e vem das nossas casas, né? Então, se fosse imediatamente paralisado o processo de descarga de esgoto no rio, o rio é água corrente, a água limpa vem de algum lugar e a despoluição é muito mais simples do que parece. O problema é que o esgoto das nossas casas tem que parar numa estação de tratamento de esgoto. Eu falei assim, só isso, E a água da chuva tem que ir para o rio, diretamente. Mas é só isso, basicamente isso. O problema é que as cidades cresceram de uma maneira muito caótica e isso daí foi sendo esquecido. Então, hoje a gente tem a cidade como, por exemplo, Itu, Salto, que estão em rodízio constante, faltando água, e dentro do município passa o maior rio do estado de São Paulo. Só que ele está numa classe, né, de qualidade, que a gente chama de classe 4, que ele não pode nem ser coletado para tratamento, né, para consumo humano. Mas, às vezes, as pessoas não percebem realmente o rio como um rio. Ele é uma coisa que está lá, né, ele não faz parte da paisagem, não, é uma coisa que tem que ser tapada. Isso faz parte de uma mudança de cultura, né, uma mudança cultural. O rio é uma coisa muito importante, mas é um processo lento de educação, né. Sem dúvida. E tem também todas as interpretações que as pessoas fazem, né? Aqui em Campinas, por exemplo, nós temos o rio Capivari, que com essas chuvas fortes do mês de janeiro, alagou, transbordou, causou enchentes e alagamentos em várias regiões, causando problemas não só de planejamento, mas também saúde pública, né, Cláudio? Aí a coisa vai além. E aí o que as pessoas entendem com isso? Mas tem água abundante. Aí começa, imagina, aquecimento global não existe, temos água, olha como chove, tá tudo errado, né? Quando o rio sai do leito e volta para o leito antigo, né, ocupa as suas várzeas, a galera fala, tem que encanar, né, tem que canalizar o rio, né, o rio passa a ser um estorvo. Na hora que falta água, o rio, ele é o santo grau. Na hora que o rio enche, meu Deus, né, ele é um problema, o rio é um problema. Então, o negócio é complexo, né? A gente faz as casas do lado do rio,
onde o solo é bom, né, teoricamente, para plantio, e tenta plantar no alto do morro, onde o solo é ruim. É um negócio muito engraçado, né, que é aquilo que a gente aprende, né, na escola, do Antigo Egito, né, de você tem que aproveitar as margens dos rios para onde é mais fértil, onde a terra é mais escura. A gente aprende isso na escola, mas aqui a gente faz de conta que não viu, né? É um troço, faz parte da cultura, né? A gente só tem 500 anos, nós somos um país de exploração direto, né? A gente usa os recursos até acabar tradicionalmente. Então, chegamos no Brasil, usamos o pau-brasil até acabar. Diamante até acabar. E a água até acabar. A gente usa a água até acabar. Na hora que a água acaba, aí, nossa, aí fica todo mundo, não chove. Mas o ciclo da água a gente aprende no ensino fundamental, né? O rio, ele não corre só quando tem chuva, né? Então, quando você está numa época de seca, o rio Atibaia, por exemplo, que é um grande fornecedor de água para Campinas, ele tem que estar correndo o ano todo. O rio não pode secar, né? E aí as pessoas falam assim, não, mas tem que chover. Não é bem assim, né, que funciona. Então, quando você imagina um rio, a água que está no rio, ele tem que vir de algum lugar durante o ano todo, ele vem do chão, ele vem da terra. Então, a proteção das nascentes, ela está prevista em lei. A gente tem o conceito de APP, Área de Proteção Permanente. São as nascentes, 50 metros em volta das nascentes, teoricamente, deveria ser preservado, 30 metros em média, baixa, para os rios em volta dos corpos d'água, lugares com inclinação 45 graus ou mais e topo de morro. Por que o topo do morro tem que ser preservado? Porque as pessoas veem a nascente e falam, a água está saindo daí. Mas a nascente é só a torneira. Nada mais que isso. A caixa d'água é o próprio morro. Então, se você tira a cobertura vegetal e a água da chuva cai, como está caindo agora, nesse momento dessa entrevista, ela escorre superficialmente, ela não penetra. As árvores, as plantas, as raízes, elas vão fraturando o solo e a rocha. Então, uma área que tem mata, que tem vegetação, ela acumula água no solo para o ano todo. Então, o solo é o reservatório de água. E as pessoas acham que o reservatório de água é a represa, né? Que a represa. E a gente faz represas de colonização de exploração, largas, né? Amplas, com uma área enorme para evaporação, rasas, que se enche de terra, que não são desassoreadas, e que, quando não consegue mais guardar água, faz outra represa. Então, a gente não cuida das represas que tem, não entende a importância das matas, né, e da preservação das matas para manutenção da água na seca, né? Todo mundo, ai, meu Deus, né? Precisamos que chova. Você quer que chova na seca? Não vai chover na seca, porque é seca, simples assim. Mas como que a gente faz, né? Pare de destruir as zonas de recarga, né? E nós, então faz um poço artesiano. As águas subterrâneas, elas estão com rebaixamento de nível espantoso para todo lugar. Nós estamos tirando muito mais água do subsolo do que está tendo recarga. Então, o pessoal que lida com água do subsolo está com os cabelos em pé, né? Não, é necessário urgentemente fazer com que a legislação ambiental seja respeitada. Você precisa dessa água, mas você só lembra dela na hora que acaba, né? Faz parte de um processo. E sempre fica esperando um milagre, né? Quem que vai ser o gênio que vai nos salvar, né? Na realidade, é parar de cortar, né? Um bom negócio e imediatamente reflorestar. Imediatamente, já passou, né, do tempo. Inclusive, Cláudio, ainda falando dessa questão da responsabilidade, né, de coletividade, eu queria voltar em um ponto que você mencionou, que é bastante interessante a gente comentar, que é sobre a poluição doméstica, que acaba chegando no rio. Pensando que tudo que a gente faz tem uma consequência, como é que a gente pode mudar pequenas ações no nosso dia a dia para que a gente veja, porque na verdade a gente já está falando numa crise tão grande que já se fala num colapso ambiental, né? Talvez para ficar menos pior a situação. O que a gente pode fazer para não agredir tanto os rios? Uma das coisas que quando se fala assim, né? Não jogue lixo nos rios, né? Ninguém vai na beira do rio jogar lixo no rio. Você joga lixo na rua. Que seria muito interessante que as pessoas tomassem consciência que quando você passa na frente de um bueiro, na beira da rua, o bueiro é águas pluviais, ele não pode feder, água pluvial é água de chuva. Então, você passa perto de um bueiro e subiu aquele cheirão de barata, aquele cheirão horroroso,
significa que as casas estão com a privada ligada no água pluvial, o esgoto das casas. Então, uma parte das nossas casas, sem que a pessoa saiba o que está acontecendo, ela está com a ligação errada. Assim, e o que eu tenho a ver com isso? Se você não sabe, procura descobrir. Existem alguns sintomas, né, do negócio, como, por exemplo, né, se está num dia de chuva muito forte, olha para a água da privada, aquilo não pode mexer. Se a água da privada ela vibra, se ela mexe, significa que o seu esgoto está ligado no lugar errado e que você pode chamar a empresa, né, e pedir para fazer a ligação, né, no lugar correto. Isso é uma coisa utópica, mas a sociedade ela tem mudado, né? Se a minha casa tivesse ligado no lugar errado, né, se eu comprasse uma casa que tivesse com a ligação errada, clandestina, eu particularmente faria. E acho que uma parte da sociedade faria também. E caberia ao poder público fazer uma coisa muito simples, é o famoso teste da tinta, de ir de casa em casa, jogar tinta na privada, dar descarga e alguém fica lá fora vendo se a tinta chegou lá, né? Ver se está ligado. Então, é muito mais um bater na porta, com licença, joga tinta na privada, dá descarga e vê se a ligação está feita correta, do que uma mega obra de engenharia, aquela coisa, nossa, né? Obras, né? Porque se entende a estação de tratamento de esgoto, é importante fazer com que o esgoto chegue até a estação. E parando o fluxo de esgoto, automaticamente o rio ele se autodepura. É um processo que as bactérias fazem, né? Não existe milagre. Só a bactéria come cocô, o xixi, vira adubo e segue o jogo, né? Quem nos salva são os micro-organismos. Eu estou me sentindo numa aula de biologia, estou adorando a sua didática, viu, Cláudio? Eu acho que é assim para as pessoas entenderem, né? Ai, Cláudio, foi um papo muito legal com você, acho que ficou, né, mais claro para as pessoas qual que é a nossa relação com os rios, qual que é a importância dos rios, o que é que a gente pode fazer a partir de agora, as reflexões que a gente pode promover também com outras pessoas, transformar isso realmente num compromisso coletivo. E eu agradeço a sua participação mais uma vez, que foi muito importante aqui. Eu gostaria de só dar um toquezinho, essa coisa do passar informação. A gente vive num mundo em que a gente está entre o catastrofismo e o negacionismo. Então, falar de meio ambiente não pode ser uma coisa catastrofista, porque todo mundo foge, ninguém gosta, né? Quem vai atrás de notícia ruim é a ambulância. Então, começa a falar em meio ambiente, todo mundo sai correndo, foge, porque você tem uma responsabilidade. E negar que existe o problema é a outra ponta, né? Então, como diziam os gregos, né, a virtude está no centro, e quando a gente tiver que falar sobre meio ambiente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a esses dois mundos, né? Porque senão a gente não consegue passar a ideia, a gente não consegue fazer coisas, senão a gente já desiste logo, né, de uma vez. Perfeito. Tá dado o recado, então. Muito obrigada, Cláudio. Até a próxima. Até! E para você aí de casa, ficou alguma dúvida? Pode rever toda a entrevista, pode também buscar outras fontes de informação, contribuir com a gente com alguma coisa que a gente eventualmente não tenha comentado aqui. Vai ser muito legal essa troca de informações. Agradeço muito a sua participação, te espero para a próxima edição do Giro Ambiental. Se cuide e cuide dos rios. Até! Tchau! O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã, após a terceira reunião extraordinária, por volta do 12:30. Até lá. Tchau, tchau.